Fala guerreira, fala guerreiro, aqui quem fala é a Andréia Pires. E aqui é a Bianca Rosália. E eu sou o Biro. E estamos começando mais um episódio do Peão 4.0. Nós preparamos um programa especial sobre o retorno presencial às aulas que está sendo defendido pelos governos dos estados, mesmo em meio à pandemia. E além de tratar dessa reabertura polêmica das escolas, a gente vai falar também do ensino híbrido, que é essa mistura, de aulas presenciais e ensino remoto, que os governos estão tentando vender como uma solução para o problema. E essa reabertura das escolas, que está sendo imposta pelos governos, envolve milhões de profissionais da educação e da saúde, além de milhões de estudantes, seus familiares e responsáveis, que fazem parte das comunidades escolares. Isso porque as contaminações e mortes seguem em alta e com evidência de que a contaminação está ainda mais acelerada do que na primeira onda da pandemia, devido às novas variantes do vírus, levando também a muitos casos de recontaminação. Sem falar, é claro, que menos de 3% da população brasileira foi de fato vacinada. A gente vai discutir sobre a aplicação do ensino remoto nas escolas nessa situação excepcional imposta pela pandemia, buscando entender onde estão os limites e os desafios que os professores e as comunidades escolares estão enfrentando. A gente também precisa pensar sobre a relação com o avanço da privatização da educação e o grande interesse dos capitalistas nesse modelo de ensino. E para conversar sobre essas questões, nós contaremos com áudios de professores e também de outros trabalhadores das escolas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Bora começar o programa? Bora! Bora! Mostrado que a escola é ambiente seguro. Obviamente a gente está falando com cumprimento com a infraestrutura, com os materiais de proteção, seja para os nossos trabalhadores em educação, seja para os próprios estudantes, mas é um ambiente controlado. Esse que estava falando é o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rosieli Soares. Ele tem sido o principal porta-voz do governador João Dória, que decretou o retorno presencial nas escolas do estado desde o dia 15 de janeiro, mentindo descaradamente ao dizer que todos os protocolos de segurança estão sendo garantidos e que a escola é um lugar seguro. São Paulo está sendo um dos primeiros estados a implementar essa abertura e está servindo como um grande laboratório onde as cobaias são os professores e os alunos e abriu caminho, para que seja aplicado em todo o país. Pois é, Bianca. E o que estamos vendo é uma resistência de muitos pais em mandar as crianças e adolescentes para as salas de aula, por um medo legítimo do que pode acontecer. Vimos também, nessa primeira semana de volta às aulas, inúmeras denúncias dos trabalhadores das escolas que nos mostram o contrário do que o governo está afirmando por aí. É isso mesmo, Biro. E ao contrário do governador Dória e do seu secretário da Educação, nós achamos fundamental ouvir os professores e os trabalhadores das escolas, porque são eles, junto com a comunidade escolar, que melhor conhecem a realidade desses ambientes. Vamos ouvir uma professora da rede estadual e uma trabalhadora da limpeza que é terceirizada no município de São Paulo. Na escola em que eu estou, nós recebemos o álcool em gel encaminhado pelo governador. Esse álcool ele veio vencido e a gente sabe que isso não é uma exclusividade da nossa escola, a gente sabe que isso aconteceu na rede como um todo. Sobre a questão da aferição da temperatura também não está acontecendo na escola em que estou. A informação que nós temos por parte da direção é que os aparelhos não estão funcionando de maneira adequada. Ao medir a temperatura, ele está mostrando a mesma temperatura para todos os funcionários e que, além disso, não se tem dentro da escola funcionários suficientes para despender para essa função, para estar realizando ali esse procedimento de aferição de temperatura. Então, não está acontecendo, o que mostra aí um grave problema. Outra questão é a questão da higienização da escola. A escola que eu estou é uma escola grande, uma escola que funciona em 3 turnos,
No período da manhã, eu estava conversando esses dias, né, com as trabalhadoras. No período da manhã elas estão em 3, elas estão executando a limpeza da escola em 3 funcionárias. No período da tarde fica apenas uma, e no período da noite também fica apenas uma funcionária para fazer toda a higienização da escola. Isso é um grande absurdo, né? Toda a comunidade escolar está sendo colocada em risco mais uma vez, e Dória e Rocieli que são os grandes culpados por isso. Oi, boa noite. Eu trabalho numa escola da prefeitura, sou da área da limpeza. Antes éramos em 8, agora somos em 3. E eu particularmente acho impossível trabalhar na pandemia com 3 funcionários. Eu me sinto responsável pela vida, né, dos alunos, dos professores, até mesmo pela minha vida, da vida da minha família. Porque é humanamente impossível limpar uma escola e higienizar. Não temos recursos para isso, temos apenas 2 mãos, né? E nós precisávamos de mais pessoas, porque a pandemia está aí e está pior. E parece que o prefeito, ele tá brincando com vidas. É bem assim que eu me sinto. Eu me sinto num jogo, né, no qual ele quer responsabilizar os pais para mandar as crianças para as escolas, e tá jogando a responsabilidade também nos funcionários. Eu, como da limpeza, fico preocupada, porque eu faço o meu possível, mas agora eu estou vendo que até mesmo o impossível que eu fizer não vai ser o suficiente, porque o negócio é muito sério. E não tem condições de higienizar do jeito que deve ser feito. Então é isso, eu me sinto responsabilizada, né, responsável por isso. Mas é muito triste, porque são vidas, né, são muitas vidas. E é muito triste, porque eu não sou máquina, minhas amigas, minhas colegas de trabalho não são máquinas. E a gente não vai conseguir dar conta. Nossa, realmente é absurda essa situação, né? Essa realidade precária das escolas é fruto de décadas de abandono, terceirização de trabalhos essenciais como a limpeza, a alimentação e manutenção da infraestrutura, né? O fechamento de salas de aula e a não contratação de professores e outros profissionais. Não só no estado de São Paulo, né, que tem responsabilidade direta dos governos do PSDB, mas também dos demais estados e no Distrito Federal, governados pelos tucanos e outros partidos de direita. A professora Carolina Cacau, que é militante do movimento Nossa Classe Educação e colunista do Esquerda Diário também, ela nos conta como que tá a situação lá no Rio de Janeiro. Ouçam aí. Oi, eu sou a Cacau, sou professora da Rede Estadual do Rio de Janeiro, dou aula na Baixada Fluminense. A situação do retorno às aulas, ela se dá num momento muito grave, né? O Rio de Janeiro é a cidade com o maior número de mortes por Covid no país. O estado do Rio de Janeiro já são mais de 30 mil mortes, ou seja, no meio de um caos de lotação das UTIs, e o governo e as prefeituras pressionando para o retorno às aulas, que devem voltar de forma híbrida a partir da semana que vem, em cerca de 38 escolas, né, no município do Rio de Janeiro e no estado a partir de março, né? E toda essa discussão que os governos fazem de suposta preocupação, né, com a educação dos nossos alunos e com os protocolos, entre aspas, que eles dizem que vão cumprir, a gente sabe que isso é uma mentira deslavada, porque na verdade não está sendo feito reformas nas escolas e não estão sendo organizadas as medidas necessárias de segurança, que significariam contratar mais professores, contratar mais funcionários nas escolas, para efetivamente poder ter um retorno nas aulas. A gente tem um problema seríssimo de água e a gente tem centenas e centenas de escolas no estado que não têm acesso à água, né? Como que a gente pode voltar para as aulas numa situação como essa? Ou com a água contaminada, suja, com gosto. Então, é uma medida absurda, que na verdade é totalmente irresponsável com a vida. Obviamente que a gente quer retornar para os nossos alunos, para as nossas salas, mas não de forma irresponsável, que vai significar mais contaminações dos professores
professores e da comunidade escolar, né? E no momento em que a demagogia do governo ela é enorme, porque a situação da saúde do Rio de Janeiro ela também tem a ver com a precarização do governo federal, do estado e das prefeituras da saúde de décadas, né? Que precariza, que privatiza, que demite funcionários, que deixa funcionários sem salário sistematicamente na saúde, mas também na educação, né? No estado, o governo gastou 1 bilhão com a Google para uma plataforma que praticamente os nossos alunos não conseguem assistir. É uma farsa legalizada e esse ano eles vão seguir a farsa, né? Sem nenhuma preocupação efetiva com o que os nossos alunos estão aprendendo ou não, porque já não tinham essa preocupação antes, precarizando as nossas condições de trabalho e não vão ter agora, né? Na verdade, o que o Estado está propondo para a gente é eles fingirem que eles estão preocupados com os professores e com a educação e voltar a um retorno, né, falso, porque não vai garantir as condições, a gente sabe disso, que não, as escolas não têm condições de voltar a receber os alunos e, ao mesmo tempo, querendo nos obrigar também a fingir que os protocolos estão sendo seguidos e que a gente está em condições de retornar às aulas no momento que mais morre gente na nossa cidade, no estado, no país. Assim. Os professores votaram a greve pela vida, que é para não voltar o retorno das aulas, e a gente vem batalhando aqui do nossa classe educação para que essa greve se efetive, para que o sindicato organize ela, né, nas escolas, junto com as comunidades escolares, para efetivar esse mecanismo de luta dos trabalhadores, junto com a batalha que a gente tem que dar com os trabalhadores da saúde, que estão na linha de frente da Covid, e todos os trabalhadores, para garantir que tenha vacina para todos. E nessa situação absurda, os governos têm a verdadeira cara de pau de dizer que está tudo sob controle. Mas além da responsabilidade da direita tradicional, esse legado de precarização sempre foi apoiado também pela extrema-direita, mas também recai até mesmo sobre os ombros do PT. Não à toa, a expansão do ensino superior durante os governos petistas se deu mediante a privatização das vagas e os rios de recursos públicos transferidos direto para o bolso dos empresários da educação com o ProUni. É uma realidade construída pela lógica privatista, que ganhou impulso com o neoliberalismo no país desde a década de 90, onde destrói os serviços públicos para o mercado colocar suas alternativas privadas e, com isso, lucrar com o que deveria ser direito garantido, gratuito e com qualidade. Esse é o caso da educação, mas também da saúde, do transporte, por exemplo. Sim, em São Paulo, por exemplo, somente nessas primeiras semanas de aula já são cerca de 740 casos confirmados dentro da comunidade escolar e mais de 1.100 análises, né? Isso segundo dados do Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para a Covid-19. E são dados que são subnotificados, né? Não somente pela ausência de testes massivos, mas também pela escandalosa orientação dos diretores de ensino para a omissão dos casos, a fim de dar uma ideia de que está tudo ok, né, nas escolas, e dessa forma manter abertas a qualquer custo. Nas últimas semanas tem chovido denúncias desse tipo. Nós, inclusive, já publicamos várias delas no Esquerda Diário. Você pode ver lá no nosso site. Pois é, Bianca, e além disso, a 5ª edição da pesquisa do Datafolha, com o tema Educação não presencial na perspectiva dos estudantes e suas famílias, mostrou que 49% dos pais de estudantes de escolas públicas municipais e estaduais não confia na capacidade da instituição de se adequar às normas de segurança sanitária para evitar o contágio da Covid-19, no retorno às aulas presenciais. É realmente um absurdo que as comunidades escolares não possam ser ouvidas, enquanto os governadores e seus secretários seguem mentindo em rede nacional que está tudo sob controle. Biro, mas a verdade é que a situação está tão extrema que estão ocorrendo mortes de professores em meio a essa reabertura, como nos contou a professora do ABC paulista, Maíra Machado, que é do movimento Nossa Classe Educação e diretora de oposição na APOESP. Vamos ouvir. Oi, pessoal. Pois é isso mesmo. A situação está realmente caótica e muito drástica. Aqui em Santo André, onde eu trabalho, nos últimos dias, na última semana, a gente ficou sabendo de pelo menos 3 professores que morreram por causa da Covid. Inclusive, um dos professores, muito conhecido, muito querido aqui na cidade, é um cara jovem, né, com menos de 50 anos, que faleceu. Mas a gente está bem assustado, porque hoje, né, entre ontem e hoje,
Saiu a notícia, até o sindicato noticiou, de uma professora de Caçapava, de 32 anos, que morreu por causa da Covid. A mãe dela também faleceu e agora foi a professora. E o mais engraçado é que o Rocieli, que é o secretário de Educação, fez um post dizendo que ele estava totalmente consternado. E assim, é uma mentira, uma palhaçada isso que a gente está vendo, porque eles estão fazendo as escolas abrir sem nenhum tipo de segurança sanitária, mandando álcool vencido, mandando 3 máscaras para a gente segurar a onda aí durante o ano, né? Sem nenhuma condição, as escolas sem trabalhadoras da limpeza, né? Ou com pouquíssimas trabalhadoras da limpeza, várias escolas em reforma que o governo do estado não fez durante o ano inteiro da pandemia, tá fazendo agora, e a gente indo para a escola trabalhar, esperando os nossos alunos chegarem nessa situação. Então, o que a categoria sabe é que com a reabertura das escolas da maneira irresponsável como está sendo feita, muita gente vai se contaminar e, infelizmente, todo mundo tem uma noção de que a qualquer momento pode ser um de nós que venha a morrer por causa da reabertura insegura das escolas. Por isso, a gente vem defendendo com muita força que quem tem que decidir sobre a reabertura é a comunidade escolar. O Rocieli mal pisou na vida dele em uma escola pública, escolhe uma escola de modelo para poder dizer que todas as escolas estão iguais àquela, e é mentira, né? A escola que eu trabalho, que é na periferia de Santo André, nós temos pouquíssimos recursos. Então essa gente que nunca pisou numa escola pública, como o Rocieli, como o Dória, querem vir e arbitrar sobre as nossas vidas. Então é a comunidade escolar, professores, pais, alunos e funcionários que tem que decidir sobre quando e como deve se dar o retorno, porque a gente não pode seguir perdendo as nossas vidas em nome de continuar garantindo os lucros dos grandes empresários, porque querem a reabertura das escolas imediatamente para que os pais possam seguir se arriscando, já que nunca tiveram a chance de fazer uma quarentena racional, né? Querem a reabertura das escolas particulares porque os grandes tubarões do ensino estão perdendo dinheiro e eles precisam reabrir, e por isso querem abrir as escolas públicas a qualquer custo. Pois é, eles querem colocar a população contra os professores, né? Enquanto eles seguem nessa política assassina e com um imenso assédio moral por parte dos dirigentes, né, de ensino, que está atingindo até mesmo os trabalhadores que fazem parte do grupo de risco e os professores que estão adoecendo, né, e tendo que trabalhar antes de se recuperar. Pois é, e olha que absurdo isso. No estado de São Paulo, os novos professores que foram contratados precários, os chamados professores categoria O, ou aqueles que tiveram seus contratos suspensos, tiveram que se inscrever em um banco de talentos, que está recrutando professores para essa reabertura das escolas. E nessa inscrição, os professores são obrigados a se comprometer a trabalhar somente na modalidade presencial, independente de serem ou não do grupo de risco. Absurdo, né, Biro? E é exatamente por todos esses motivos, os professores da rede pública municipal da capital de São Paulo estão em greve. Eles estão se negando a retornar às aulas presenciais enquanto existirem riscos, porque querem proteger a vida deles, de seus alunos e de toda a comunidade escolar. Esse é o caminho que deveria ser adotado pelos professores de todos os estados do país, se organizando nas escolas, em assembleias e comitês para resistir e impedir a barbárie em curso do retorno presencial em plena pandemia. E também exigir que os sindicatos e as grandes centrais sindicais como a CUT e a CTB se mobilizem para construir uma forte campanha desde a base, unificando a categoria nacionalmente. Sim, Deia. Mas essa situação que se generaliza no país todo, né, nos faz pensar, então, o porquê da insistência em reabrir as escolas, mesmo em meio a tanta resistência da comunidade escolar. Entre os motivos está a forte pressão da rede privada de ensino, que vem tendo prejuízo nos seus lucros e quer que o Estado autorize o retorno das aulas presenciais nas escolas públicas para não pagarem de irresponsáveis diante dos pais e alunos e justificar as pequenas fortunas que cobram das mensalidades.
E como na lógica da educação capitalista o lucro é mais importante, também estamos recebendo diversas denúncias no Esquerda Diário sobre a insegurança nas escolas particulares, que mesmo afirmando que estão seguindo os protocolos estabelecidos, estão tendo muitas contaminações, apesar de tentar esconder a todo custo, como nos conta a professora dessa rede. Ouçam aí. Tanto eu quanto as minhas colegas, a gente está se sentindo muito em risco. A gente sabe que os donos das escolas estão preocupados em não perder aluno, em manter os seus lucros e que para isso eles estão dispostos a colocar as nossas vidas, as vidas dos estudantes em risco. Na semana passada a escola já teve caso de suspeita de Covid e esses casos foram omitidos do conjunto dos funcionários da escola e também das famílias. Só a turma específica que teve o caso foi informada. Isso é um absurdo, a gente não ter a mínima tranquilidade de que vamos informar caso a escola tenha sido exposta ao vírus e também de não darem a possibilidade para as famílias escolherem se vão mandar os seus filhos para a escola ou não nesse momento. Também tem um jogo político sujo e a corrida eleitoral de 2022, onde os governadores e prefeitos que fazem oposição a Bolsonaro querem mostrar que são responsáveis e que estão no controle da pandemia. E por isso precisam passar a imagem de uma normalização que, como estamos vendo, é totalmente forçada. A disputa principal é em torno das vacinas, onde o João Dória aproveitou o negacionismo de Bolsonaro para se colocar como um garantidor da vacinação no Brasil. Mas a realidade também aí é bem outra, não é? Pois é, apesar das promessas, a gente vê que sequer todos os profissionais de saúde e a população do grupo de risco foram vacinados. Eles estão abrindo as escolas sem distribuição massiva de máscaras e nem materiais de higiene. Muitas escolas não têm nem trabalhadores da limpeza em quantidade suficiente para garantir a segurança sanitária. E as denúncias que a gente recebeu mostram que muitas escolas estão sem nenhum trabalhador da limpeza no turno noturno. Bianca, isso é porque centenas de trabalhadores terceirizados foram demitidos em plena pandemia, como se fossem descartáveis, como aconteceu em São Paulo, por exemplo, no mandato de Covas. Inclusive, a gente já havia denunciado isso aqui no Peão, no episódio número 19. E como nos relembra essa trabalhadora. Escutam o relato dela. Hoje nós entregamos só o uniforme, fizemos o exame demissional, que elas fazem as perguntas. E diz que eles vão ligar pra gente, pra ir ou no sindicato ou na empresa pra homologação. Só que nós assinamos todas essas papeladas, eles fizeram a gente assinar. Aí lá tinha tanta mulher na fila, tanta, e a pergunta delas era só isso, e agora? E agora muitas falaram, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? E as escolas estão abrindo sem nem mesmo a certeza de que os profissionais da educação e a comunidade escolar terão acesso à vacina, como o próprio secretário da Educação de São Paulo veio falando nas mídias. Terá vacina para crianças e jovens no ano de 2021. Não tem. Tem pai e mãe dizendo, eu só quero que meu filho volte quando tiver vacina. Não vai voltar em 2021 o ano inteiro. Manaus sem oxigênio foi um símbolo da gravidade da situação nesse segundo ano da pandemia e as contaminações vindas das novas variantes do vírus trazem dúvidas até mesmo sobre as vacinas já testadas. E esse é um tema central para pensarmos. Não só a situação da educação em tempos de pandemia, mas em todas as esferas. O próprio fato das vacinas estarem sendo monopolizadas pelas grandes potências imperialistas e suas indústrias farmacêuticas aumenta o caos e mostra a irracionalidade que é termos institutos e centros de pesquisas nacionais que têm que esperar a boa vontade dos capitalistas para produzir as vacinas em massa. É isso mesmo, Biro. E existem inúmeros laboratórios e fábricas da indústria farmacêuticas que poderiam estar produzindo as vacinas, mas não podem, devido às patentes. Essas grandes multinacionais só pensam em seus enormes lucros com a venda da vacina e usam a morte de centenas de milhares como chantagem para seus negócios e suas disputas geopolíticas internacionais.
E além disso, há dezenas de vacinas em estágios iniciais de pesquisa no território brasileiro, mas que não conseguem se desenvolver rapidamente porque o monopólio das patentes segura o segredo das fórmulas e dos estudos daquelas vacinas que já foram bem-sucedidas e obrigam as novas a começarem tudo do zero. Se não fosse por isso, poderíamos ter toda uma população do Brasil e de outros países pobres já vacinada e com uma diminuição significativa das mortes. E é por isso que nós defendemos todas as medidas elementares para combater de fato essa pandemia, que já deveriam estar sendo implementadas desde há 1 ano atrás. Como a testagem massiva, por exemplo, a garantia de equipamentos de proteção, liberação remunerada do grupo de risco, auxílio emergencial de R$2.000 para as famílias que não podem se sustentar. E o primeiro passo de um verdadeiro plano universal de vacinação deve ser a quebra das patentes das vacinas. É verdade. E a reabertura das escolas, Biro, é um tema importantíssimo e que envolve toda a sociedade. E é preciso, em primeiro lugar, dar voz aos professores e profissionais da educação contra as mentiras dos governos. Lembrando que esses mesmos governos foram responsáveis pela precarização da vida de conjunto dos trabalhadores, atendendo os interesses dos patrões, na aprovação da terceirização irrestrita, das reformas trabalhistas e da Previdência. E agora eles buscam ir ainda mais fundo com a reforma administrativa a nível nacional e que vieram no embalo do golpe institucional de 2016, como também já discutimos bastante nos episódios anteriores aqui do Peão 4.0. Sim, daí é justamente esses ataques à vida da nossa classe, que é a maioria das comunidades escolares, né, que é tão importante a gente pensar a situação do ensino remoto nas escolas. Ele foi usado durante praticamente todo o ano letivo de 2020 e segue sendo aplicado mesmo nas reaberturas para supostamente dar conta dos protocolos de distanciamento social que a pandemia exige. Para falar um pouco dessa realidade nova, a gente traz aqui o comentário do professor do município de São Paulo, Sérgio Araújo, que também é do movimento Nossa Classe Educação e editor do Esquerda Diário 5 Minutos. Se liguem aí no áudio. Na minha escola, a gente tem 17 turmas por período, só que a gente só tem 3 trabalhadores da limpeza para dar conta de sanitizar e limpar todos os ambientes em que os alunos frequentam. Se antes da pandemia isso já era difícil, imagina agora. Como elas dizem, é impossível. E tem escola que só tem 2 trabalhadoras. As escolas seguem com os mesmos problemas estruturais de antes da pandemia. Os governos tiveram aí praticamente 1 ano para fazer as reformas das escolas. Mas a gente está encontrando elas agora com os mesmos problemas. Salas e corredores que não têm ventilação, poucos banheiros, escola em que falta água enquanto tem outras em que sobra, porque cada vez que chove alaga. Então, é justamente porque nós, professores, nos preocupamos com a vida e com a educação dos nossos alunos que a gente está lutando contra a reabertura das escolas nesse momento. As escolas não são ambientes seguros e o ensino híbrido dessa forma também não atende às necessidades educacionais dos alunos. Nesse momento, a forma de seguir atendendo pedagogicamente nossos alunos é com o ensino remoto. Mas também é um absurdo que os governos sigam sem oferecer condições para que os alunos possam acessar os conteúdos e as aulas. Mas se a gente for pensar no momento depois da pandemia, nós, professores, também sabemos que o EAD não é a mesma coisa que o ensino presencial. E na educação básica isso é ainda mais verdade. Hoje, ele é necessário porque a gente está numa situação excepcional. Mas toda a interação real entre os alunos e os seus pares, entre os alunos e os professores e os demais trabalhadores das escolas é muito importante no processo de aprendizagem, sem contar as possibilidades de trocas, de experiências, de relações sociais, que são muito mais vivas no ambiente escolar. Abrir mão desse ambiente, ainda que de forma parcial, é uma grande perda para a qualidade da formação dos nossos alunos. E é nesse sentido que dizer que o ensino híbrido veio para ficar significa uma catástrofe do ponto de vista educacional. Parte dos alunos fora da escola, sem acompanhamento dos professores. Tudo isso é mais precarização na formação dos nossos alunos e aprofunda ainda mais o abismo que já existe entre a educação pública e a privada no país.
importante a gente ressaltar que quando falamos de ensino remoto, a gente precisa pensar também nas condições necessárias para que ele seja realizado. A tecnologia, os aparelhos, a internet são meios indispensáveis, mas ela não é neutra e nem está disponível para todos. Assim como na indústria 4.0, que a gente já abordou no nosso primeiro programa do Peão, e que a gente vai trazer inclusive em breve um novo episódio especial para aprofundar esse debate, no mercado educacional também as tecnologias da informação ganharam enorme destaque e hoje são um dos principais objetivos de disputa entre as gigantes empresas que competem no setor, que usam essas tecnologias para lucrar e não porque querem melhorar a educação para a população. E a ideia de uma educação tecnológica é também a base da argumentação dos setores privatistas do Estado, que temos que lembrar que são os porta-vozes das reformas que atacaram a educação pública nos últimos anos, como a reforma do ensino médio e a reforma curricular que deu origem à nova Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E longe do retrato futurista de escolas com dispositivos conectados e inteligentes, com realidade aumentada e virtual, inteligência artificial, dispositivos portáteis e vários outros recursos aí que falam, a verdade é que a realidade da maioria das escolas públicas brasileiras é de falta de acesso e infraestrutura. As escolas mal possuem suplementos básicos de higiene, como papel higiênico. Muitas estão literalmente caindo aos pedaços. E agora querem falar de tablet e notebook? A gente viu muito bem o que isso significa na prática do ensino remoto durante a pandemia. E a gente pode começar a entender essa precariedade pelo baixíssimo investimento na área da educação, que caiu ainda mais durante o governo Bolsonaro, chegando a uma redução de 25% em apenas 2 anos. Para esse ano de 2021, a previsão é reduzir ainda mais, com perda de 4,2 bilhões de reais que poderiam ser usados para mudar essa realidade. Mas ao contrário, esses recursos vão para as negociatas do governo com os políticos do Centrão e do Congresso. Sim, e dados da pesquisa TIC Domicílio mostram que no Brasil apenas 57% da população tem computadores capazes de rodar programas atualizados e somente 30% das casas brasileiras têm acesso à internet. Também outra pesquisa, a TIC Kids Online Brasil 2019, mostra que 4,8 milhões de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos vivem em domicílios sem acesso à internet. Sim, em São Paulo e em muitos outros estados do país, o governo está oferecendo chip para os professores. Apenas os chips, Nenhuma palavra sobre aparelhos celulares que permitiriam usar esses chips, nem sobre os tablets ou computadores em condições adequadas para o uso pelos professores e alunos. Durante toda a pandemia, milhares de alunos foram excluídos das aulas e dos conteúdos online. Nem as famílias dos alunos, nem os professores e nem o sistema de ensino estava preparado para aplicar o ensino à distância adequado e de qualidade. Mesmo porque a qualidade do ensino não está na prioridade de nenhum governo. Nem mesmo o retorno presencial, tal qual está proposto, irá garantir uma educação de qualidade, pois continuará acontecendo de forma híbrida, com parte dos alunos na escola e outra parte em suas casas, sem o acompanhamento e atenção presencial dos professores. Trata-se de uma enorme hipocrisia, uma farsa que não irá contribuir para a formação dos alunos, que já foi abandonada pelas direções de ensino e pelos governos desde o início da pandemia. Pois é, o retorno presencial dessa forma vai apenas colocar a vida dos professores, dos alunos e dos seus familiares em risco com a contaminação, em salas, pátios, refeitórios, em ambientes que não possuem a mínima infraestrutura para garantir o distanciamento e medidas sanitárias de prevenção. Pois é, Bianca, o que mais ouvimos dos professores nesse programa e no dia a dia é que estão sim preocupados com a formação dos alunos, mas também com suas vidas.
se preocupam genuinamente com cada jovem que estão sob seus cuidados. E a resistência para o retorno presencial dos professores é justamente porque, da forma como está sendo feito, não irá trazer nenhum benefício, nem para a formação, nem para proteger a vida dos alunos e da comunidade escolar. Todos esses dados, gente, se agravam com a crise econômica aprofundada pela pandemia, com desigualdades sociais que atingem em maior profundidade o público das escolas públicas, em especial a juventude negra, como vimos com os assassinatos racistas de crianças e adolescentes negros pelas mãos da polícia, mesmo diante da calamidade pública. É uma realidade desigual que foi comprovada com a grande evasão de estudantes no ano de 2020. Também as dificuldades de acessar as aulas e realizar as atividades, seja pela falta de condições técnicas, seja porque, ao mesmo tempo, seus pais e familiares tiveram que conviver com a Covid-19 e as demissões, os cortes de salário e toda a tragédia causada pela pandemia. O ensino à distância também aprofundou e deixou à mostra a imensa desigualdade que separa alunos da rede pública e alunos da rede privada. E isso também questiona a propaganda que o mercado da educação faz de que a democratização do ensino é um de seus pilares. Como nos relata a Zuca, que é a professora contratada da Rede Municipal de Contagem e também militante do Nossa Classe Educação em Minas Gerais. Ouçam o áudio dela. Aqui em Minas Gerais, a gente está tendo que se enfrentar com a ameaça de retorno das aulas, com as taxas de contaminação crescendo no estado. E tanto na rede estadual quanto nas redes municipais estão ocorrendo desde o começo das aulas remotas situações muito absurdas. Para os estudantes, o principal problema é o da dificuldade de acesso às aulas, porque é impossível conseguir um grande alcance do ensino sem ter uma estrutura para que isso aconteça, Então, seria fundamental que os estudantes tivessem computadores, tablets, internet para baixar as atividades, assistir vídeos, comunicar com os professores, tirar dúvidas, mas a realidade é um completo isolamento desses alunos, e eles acabam desistindo de estudar com isso. E a maioria deles vem de famílias trabalhadoras, que são as mais atingidas pela pandemia, tanto pela doença quanto pelo desemprego, o que aumenta essa dificuldade, já que muitos deles também têm que assumir empregos cada vez mais precários para poder ajudar na renda familiar em meio à pandemia. E para os trabalhadores da educação também tem sido bem difícil, porque os professores somos pressionados a mostrar serviço, sendo que não oferecem para a gente o mínimo necessário para exercer nossa função. Muitos não têm sequer um computador ou internet decente e vivem com salário parcelado e atrasado há anos, como é o caso dos professores da rede estadual de Minas. E aí recai sobre a gente a responsabilidade de fazer os alunos aderirem ao ensino remoto, sendo que os governos municipais nem o estadual não dão a mínima condição nem para a gente conseguir dar as aulas e nem para os estudantes conseguirem participar. Realmente, a situação da educação pública é muito precária e cada um desses elementos questiona a farsa dos monopólios da educação privada e também dos governos privatistas de que o ensino híbrido é uma realidade positiva para a educação e que veio para ficar mesmo na educação básica. Eles estão sedentos pelos lucros que poderão garantir diante da realidade que teve o EAD no último ano e não tem uma preocupação pedagógica com a relação ensino-aprendizagem. Pois é, eles estão mais preocupados com os convênios milionários que os governos estão fazendo com a Google e a Microsoft e os seus programas, o Google Classroom, o Microsoft Teams, para intermediar as aulas, e que significa um avanço na privatização do ensino, além do enorme controle de dados dos profissionais da educação e estudantes envolvidos nessas plataformas e operadoras. E é por isso também que é essencial a mais ampla democracia e liberdade de discussão, na base de todos os setores que constroem as comunidades escolares, para que realmente se possa discutir a situação e se preparar para responder a toda essa ofensiva dos governos e capitalistas na educação.
A professora do Estado de São Paulo, Lívia Tonelli, que também é militante do Nossa Classe Educação e é a editora do Esquerda Diária 5 Minutos, nos fala como os professores podem responder a essa situação. Ouçam aí a Lívia. Muito boa toda essa discussão que a equipe do Peão 4.0 trouxe pra gente, né? Sem dúvidas, os professores, categoria que historicamente responde aos ataques dos governos e dos patrões, têm condições e deve, né, se enfrentar com todos os ataques que os de cima querem impor a qualquer custo para a classe trabalhadora de conjunto. Diferente da greve que a POSP convocou em São Paulo, sem nenhuma medida de auto-organização da categoria e sem criar as condições reais para a mobilização dos professores, é preciso, né, que esse sindicato, que é o maior sindicato de professores da América Latina, juntamente com os sindicatos de professores e profissionais da educação de todo o país, organize um plano real de luta para responder à altura de cada ataque imposto pelos governos e discutir em quais condições é realmente seguro retornar ao ensino presencial. Quando e como as aulas devem retornar é uma decisão que tem que ser tomada pela comunidade escolar junto aos trabalhadores da saúde, não por esses mentirosos que jamais estiveram preocupados com a educação e com a vida da população. Para isso, é necessária uma coordenação nacional que organize e unifique a categoria para dar uma saída dos trabalhadores da crise sanitária. E aí exigindo não só, né, as condições seguras para o retorno presencial, mas também um plano universal de vacinação para todos, a quebra das patentes, basta dessas empresas farmacêuticas lucrarem com as nossas mortes, testes massivos e auxílio emergencial real para todos que necessitem sem nenhuma moeda de troca com isso, né? No que diz respeito ao EAD, que a gente vê como um recurso excepcional, mas temo, né, que seguir com essa modalidade diante da crise sanitária, é preciso que os governos garantam de fato acesso a elas para os estudantes e para os professores, acesso esse que em quase um ano de pandemia declarada nunca foi garantido. Enfim, diante de todos os ataques, essas divisões nas alturas, como a gente está vendo agora entre o STF, Parlamento e as Forças Armadas, poderiam abrir caminho para os setores de massas lutarem, seria um ponto de apoio para exigir das direções dos movimentos de massa que rompam com a sua passividade e lutem contra os ataques impostos, né, pelo regime do golpe. É um salto de qualidade essa divisão e, diante disso, é ainda mais criminosa a política de passividade das centrais sindicais, que é dirigida, né, pela CUT e pela CTB, assim como também é um erro enorme a política de frente ampla com governadores golpistas e burgueses como o João Dória e o Rosielli, né, seu secretário. Ações essas que só podem levar a gente, sem dúvidas, para uma derrota. A gente acha, né? Acha não, absoluta certeza, que é na força da nossa classe, com os nossos métodos de luta e organização, que mora a fortaleza para enfrentar a crise sanitária e toda a miséria capitalista. Pessoal, nós vamos ficando por aqui e fazemos um chamado a todos para ouvir o episódio desse especial sobre educação e ensino à distância que faremos em breve, onde a gente vai aprofundar as discussões sobre esse modelo de ensino. E vamos ressaltar aqui, tá, gente, o quão importante é discutir a educação com todos os trabalhadores. Um abraço e até a próxima! E esse foi o podcast Peão 4.0, podcast feito por e para trabalhadores. E se você gostou desse programa e gosta das nossas ideias, curta e compartilha nas redes sociais, mande para seus amigos, para seus familiares, ajude a gente a difundir essas ideias e chegar em cada vez mais pessoas. Pois é, e se você curte também esse programa, você pode ajudar a gente a financiar
o Esquerda Diário, que é uma mídia independente, a gente não recebe dinheiro de nenhum patrão, de nenhum empresário, a gente se financia com as nossas próprias forças e de quem curte, né, essas ideias. Então, entrem lá no site esquerdadiario.com.br e, se você quiser ajudar, busque lá o financiamento do Esquerda Diário. Enquanto gravávamos esse programa, recebemos a triste notícia de que esse retorno irresponsável das atividades já fez mais vítimas. Mais um exemplo de tudo que a gente discutiu e de que as nossas vidas não valem nada para esses políticos que governam com os patrões. A gente gostaria de dedicar esse programa para o Dionílio Rodrigues de Souza, porteiro de uma EMEI de Belo Horizonte, e para o Adão Nogueira, que é vigia de uma EMEI da mesma cidade, que faleceram nessa semana. A gente dedica também a Eduarda Avelino, estudante de São Paulo, assim como todos os professores de São Paulo que perderam as suas vidas nessa última semana. Façamos todas essas vidas perdidas presentes em nossa luta.